Hoje estamos aqui no Botânico das Asas. Estamos em período de pré-férias, então tá mais vazio ainda, graças a Deus. Consegui voltar a gravar aqui porque estava quase impossível. Aqui estava muito cheio, muitas escolas vindo visitar esse paraíso que é o Botânico das Asas aqui de Araruama. É muito bonito, tem muitas aves, muitas borboletas, é lindo demais. Se tiver oportunidade, vem para cá. Vamos reiniciar a nossa leitura do 4º capítulo do livro O Maravilhoso e Bom Deus, de James Bryan Smith. Estamos no 4º capítulo, que fala sobre a generosidade de Deus. Estamos no 3º dia desse capítulo. Se você ainda não acompanhou todos os dias desse capítulo ou os outros capítulos, volta lá no nosso canal do YouTube e ouça mais as leituras anteriores, tá bom? Vamos reiniciar a leitura de hoje, mas se você ainda não curtiu, não compartilhou e não se inscreveu, vai lá, curta, compartilha, se inscreva e deixa um comentário. Deixa um comentário lá. E a importância de você curtir é porque você curtindo, outras pessoas são alcançadas por essa leitura. Por isso que eu peço para curtir o nosso vídeo, tá bom? Vamos à nossa leitura de hoje com o tema Uma parábola sobre a generosidade. Esta é uma história com a qual os ouvintes daquela época deveriam estar familiarizados. Havia bastante desemprego nos dias de Jesus. Talvez um número próximo a 2.000 pessoas dentro e em torno de Jerusalém. Todos os dias, homens saíam ao campo em busca de trabalho. Caso fracassassem em ser contratados, dirigiam-se ao mercado e conversavam com outros homens, na esperança de ainda conseguir alguma oportunidade. Na parábola de Jesus, o dono da vinha contrata um grupo de homens logo cedo, por volta das 6 da manhã. Esses trabalhadores, madrugadores, concordam em trabalhar pelo salário padrão de um dia. Vendo que há muito trabalho a ser feito e não muito tempo para concluí-lo, o dono da vinha contrata outro grupo que começa a trabalhar por volta das 9. Ele faz o mesmo mais tarde, lá pelas 3 da tarde, e novamente às 5 da tarde. Ao final do dia, o dono da vinha acerta as contas com os trabalhadores. Alguns trabalharam durante 12 ou 13 horas. Outros trabalharam durante 5 ou 6 horas. E o último grupo começara a trabalhar apenas 1 ou 2 horas. Aqui chega a parte surpreendente da história. Todos eles receberam indistintamente a mesma quantia de dinheiro, o salário padrão de um dia de trabalho. Isso causa surpresa e parece altamente injusto, de modo que os homens que trabalharam o dia inteiro começaram a reclamar. O dono da vinha retruca: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? O estudioso da Bíblia, John Jeremias, observa que uma parábola similar era ensinada pelos rabinos judeus. No entanto, a parte final da parábola judaica é um pouco diferente. O proprietário da vinha explica que o último grupo de trabalhadores recebeu a mesma quantia por merecimento.
Eles se empenharam mais e alcançaram mais resultados em seu curto tempo de trabalho que o primeiro grupo que fez durante todo o dia. A história de Jesus é exatamente oposta. Não tem nada a ver com o merecimento, justiça ou reconhecimento. Jeremias conclui: na parábola de Jesus não havia nenhuma justificativa para que os trabalhadores contratados por último reivindicassem o salário cheio de um dia de trabalho. O que eles receberam se devia inteiramente à bondade de seu empregador. Assim, nesse detalhe aparentemente trivial, reside a diferença entre dois mundos, o mundo do mérito e o mundo da graça. A lei contrasta com o Evangelho. Você então murmura contra a bondade de Deus? Esta é a essência do Evangelho de Jesus. Olhe para o que Deus é, todo bondade. Se essa fosse a única história que você conhece sobre Deus, qual seria a sua conclusão? Eu acreditaria que Deus não se comporta de maneira alguma de acordo com o que vejo no mundo à minha volta. Em nosso mundo, a parábola contada pelos rabinos judeus faz sentido. Os últimos trabalhadores empenharam-se mais e receberam o que mereceram. Mas na parábola de Jesus, somos fulminados pela absoluta gratuidade de Deus. Os últimos trabalhadores não mereciam o salário de um dia. O Deus revelado por Jesus funciona de modo contrário àquele em que somos programados a acreditar. Benham Magin descreve isso sucintamente. Jesus revela um Deus que não existe, mais dá, que não oprime, mas liberta, que não ofende, mas cura, que não condena, mas perdoa. Vivemos em um mundo no qual as pessoas exigem, oprimem, ofendem e condenam. Em nosso mundo, recebemos aquilo que merecemos, então projetamos o mesmo em Deus. É fácil pensar em um Deus exigente, opressor, ofensivo e condenador, que precisa ser apaziguado. O Deus que Jesus conhece, entretanto, é genuinamente generoso. Generosidade e escassez. A generosidade ocorre quando uma pessoa está vivendo em uma condição de abundância ou quando se comove diante das necessidades dos outros. Se eu tiver 300 tomates, é fácil para mim doar algumas dúzias. Tenho mais do que necessário. Estou distribuindo o meu excedente. O New American Dictionary Webster define generoso como alguém livre para dar ou compartilhar, abundante, amplo, farto. Mas eu ainda posso ser generoso, mesmo quando tenho pouco a dar. Posso ter apenas um pequeno tomate, mas servir uma pobre mulher que não tem nenhum, talvez eu seja profundamente tocado a entregar-lhe meu último tomate. A generosidade flui tanto de uma sensação de abundância quanto de um sentimento de compaixão. Deus é afetado por ambos. Ele é generoso porque vive em uma condição de abundância. Suas provisões nunca se esgotam e Ele age por compaixão, porque se comove diante de nossa necessidade. O amor e o perdão e a aceitação e a bondade não são como diz que diminuem quando são distribuídas. Então, por que é tão raro viver de maneira generosa?
Porque vivemos em uma condição de escassez. Nunca recebemos amor suficiente de nossos pais, nem brinquedos suficientes em nosso aniversário, menos aceitação suficiente daqueles que nos conhecem. Nossa conta corrente tem um limite bem definido e com frequência gastamos nosso dinheiro antes que o tenhamos obtido. Vivemos em uma condição de escassez e aprendemos que precisamos proteger o que temos. Se dermos livremente, poderemos terminar sem recursos. Sempre me surpreendo com quanto somos pães duros e pouco generosos no que diz respeito a nossas igrejas. Almocei com um pastor que estava furioso com a possibilidade de uma nova igreja ser construída a apenas alguns quilômetros da sua. Ele disse: que audácia! Eles não sabem que esta nova igreja roubará alguns de nossos membros? Ele raciocinava do ponto de vista de uma condição de escassez. Temia que o sucesso da nova igreja representasse seu próprio fracasso. Era incapaz de ver que o sucesso da nova igreja era também o seu, porque estamos jogando no mesmo time. A igreja é frequentemente um local carente de generosidade. Todas as outras igrejas são erradas. Apenas a nossa é certa. Nossa igreja precisa ser bem-sucedida. Que importa que as outras fracassem? Nosso Deus, contudo, é sempre generoso. Tudo o que temos é um presente. Fomos criados sem nenhum esforço de nossa parte. Respiramos um ar que não merecemos. O sol se levanta e aquece graciosamente nosso planeta e, junto com a chuva imerecida, alimenta a terra, produzindo frutos e grãos deliciosos. É tudo maná, a provisão imerecida dada por um Deus generoso e amoroso. Nunca estivemos e nunca estaremos em posição de poder virar-nos para Deus e dizer: o Senhor está em dívida comigo, eu mereço isto. Nós não merecemos nada que nos tenha sido dado. Apesar disso, Deus continua a dar. E isso não porque Deus está interessado no que podemos fazer por Ele. Deus está interessado em algo muito mais importante que nossas boas obras. O que o Deus de Jesus realmente quer. Nossa reflexão sobre a vida com Deus inevitavelmente nos leva a uma questão crucial: o que Deus quer de mim? Quando perguntaram a Jesus qual era o maior dos mandamentos, ele respondeu claramente: ame a Deus com todas as suas forças. Se perguntássemos a Jesus o que Deus quer de mim, creio que ele responderia: Deus quer que você o conheça e o ame. Essa narrativa fala sobre um Deus que é amoroso e misericordioso, cujo desejo é amar e ser amado. Isso, de modo algum, nega o fato de que Deus é inflexível e absolutamente contrário ao pecado. Deus odeia o pecado porque ele prejudica seus filhos, mas Deus ama profundamente seus filhos. O Catecismo Maior, escrito em 1648, começa com uma questão e uma resposta. Questão: qual é o propósito principal e mais sublime do ser humano? Resposta: o propósito principal e mais sublime do ser humano é glorificar a Deus e agradar-lhe inteiramente para todo sempre. Adoro o conceito de agradar inteiramente a Deus, para todo sempre. Você pensa que Deus quer que você o agrade? Embora
muitas pessoas não acreditem, acho que isso é o que Deus mais deseja. Juliana de Norwich escreveu certa vez: a maior honra que podemos dar a Deus é viver alegremente pelo conhecimento de seu amor. Essa declaração espantou-me quando a li pela primeira vez. Essa é a maior honra que podemos dar a Deus. Não é morrer por Ele no campo missionário. Juliana oferece outra narrativa. O que Deus mais quer é ver você sorrir, por saber quanto Ele o ama. Minha narrativa do campo missionário não descreve um Deus que eu amaria naturalmente. A narrativa de Juliana fala sobre um Deus a quem eu não posso ajudar, mas apenas amar. O Deus que Juliana conhecia é um Deus que se deleita em nós, um Deus que se deleita em você. O Senhor é o Deus que nos recompensa sem merecimento, que nos ama sem merecimento. E o que nos resta é amá-lo, honrá-lo e adorá-lo. Em relação àquela parábola que fala dos trabalhadores, eu estava pensando um pouco. Você imagina que se o Senhor nos recompensasse por merecimento, quantos de nós não conseguiríamos alcançar o céu? Imagina se o Senhor visse só as nossas obras. O Senhor, Ele nos ama. O Senhor, Ele cuida de nós, independente se merecemos ou não. Mas eu acredito que nunca mereceremos tanto amor e tanto cuidado. Cuidado que um dia iremos reinar junto com Ele. Estaremos junto com Ele lá no céu, o adorando e glorificando o seu nome. Não canse de clamar ao Senhor. Não deixe de buscar ao Senhor, porque é isso que Ele deseja, é isso que Ele espera de nós. Com saúde ou sem saúde, com problemas ou sem problemas, devemos adorar ao Senhor e servi-lo com todas as nossas forças e com todo o nosso amor. Que você possa amar ao Senhor com todas as suas forças, sempre. Vamos orar para agradecer, mas vai lá, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Senhor, muito obrigada por esse dia, muito obrigada por essa leitura. Obrigada, Senhor, pelos meus irmãos que estão comigo. Continua dando sabedoria a eles, Pai, entendimento, que o Senhor deseja, Pai, que nós o adoramos. Que possamos, Pai, ter sabedoria para aceitar, Pai, tudo que o Senhor nos dá, independente de merecermos ou não. Que o Senhor venha, Pai, a cada dia abençoar as nossas vidas, as nossas famílias e nos sustentando a cada dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Tchau. Até o próximo dia de leitura.